Amigos curiosos, futuros doutores, hoje continuando a série de videoaulas, vamos falar sobre trauma raquimedular. O trauma raquimedular, basicamente, como vocês sabem, e a disciplina nossa de urgências vai com certeza ter um aspecto muito importante nesse tema, faz parte do dia a dia do pronto-socorro e, eventualmente, para vocês tem que ser visto como sendo prioridade o conhecimento delas. Então nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre traumas raquimedulares e a gente tem basicamente a preocupação de que são lesões, traumas na coluna e na medula espinhal, resultando alteração, comprometimento temporário até permanente nas questões neurológicas. Você tem basicamente a situação de 15 a 20% das fraturas da coluna, determinando o trauma na medula também. E a incidência no Brasil ela é muito significativa, com um custo absurdo em termos de saúde pública. E você tem uma faixa etária de adultos jovens, 15 a 40 anos. O que é basicamente o trauma raquimedular se denota pelas consequências do trauma raquimedular, em que a mortalidade ocorre em 30% no local do acidente e 10% já no primeiro ano de acometimento do trauma, e que resulta em 50% de tetraplégicos. Então, imagina essa situação associada ainda com um TCE, em que 25% dos TRMs têm TCE associado. E você tem, com toda certeza, pelo politrauma, 10% desses traumas associados com traumas em outra região também. Traumatismo raquimedular, se vocês forem avaliar na questão de incidência, a distribuição percentual da etiologia, acidentes automobilísticos e quedas correspondem a 2/3, basicamente, das causas de traumatismo trauma raquimedular. E você tem, dentro dos acidentes automobilísticos e quedas de níveis, acidentes como esse, por exemplo, em que você vê na primeira imagem uma fratura de coluna cervical e na segunda uma fratura da coluna lombar, as duas determinando alterações neurológicas. Junto com a questão das quedas e acidentes automobilísticos, temos o mergulho em água rasa, em que você tem a fratura, luxação de C3, C4 e C5, como sendo causa de várias situações de comprometimento neurológico. Além disso, nós temos descrito já a questão da fratura do enforcado, que é uma espondilistese traumática do áxis, que seria a segunda vértebra cervical, determinado já em 1965, quando Schneider descreveu isso como sendo uma lesão característica dos enforcamentos judiciais. Você tem, além disso, na epidemiologia, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, como nesse caso aqui, um projétil que já está alojado dentro do canal medular da coluna lombar do indivíduo. E as considerações anatômicas são específicas, porque o trauma raquimedular vai poder atingir basicamente todas as colunas, cervical, torácica, lombar e sacral, em que você tem 55% dos traumas raquimedulares acometendo a região cervical, e você tem 30% divididos em torácica e lombar. Sendo que a gente tem que salientar que 15% dos traumas raquimedulares estão na transição tóraco-lombar, em que a coluna torácica, que é mais estável, se articula com uma coluna lombar que é mais móvel. Na coluna cervical, que corresponde a 55% dos traumas, você tem uma casuística muito, digamos, difícil, porque 1/3 dessas situações o indivíduo vem a óbito no local. E você tem abaixo de C3, aí sim, lesões que podem manter o indivíduo vivo, mas as lesões são muito grandes. Você tem a diferença entre coluna cervical, torácica e lombar, como sendo no diâmetro e na formatação do próprio cone medular. E nessa situação da coluna torácica, em que você tem uma mobilidade restrita, as incidências são menores, devido à questão da estabilidade determinada pelos arcos costais.
Na coluna torácica, você tem muitas vezes uma situação da fratura-luxação determinando a lesão da meninge devido à questão de um canal ser mais estreito. Veja no caso uma luxação, fratura-luxação de T4 e T5. O ponto de apoio torácico que é mais rígido, com uma coluna lombar que é mais móvel, determina 15% de todas as lesões da coluna, devido a essa transição, como na imagem T12 e L1, em que você tem a transição de uma coluna torácica para a coluna lombar. Você tem que considerar basicamente que a coluna ela vai dar a sensibilidade através dos dermátomos e eventualmente a motricidade, a estimulação muscular através do miótomo. Então você tem uma raiz inervando um músculo, você tem uma raiz inervando uma parte sensitiva. Isso é importante na situação de você ter análise clínica, determinar o nível da lesão pela avaliação de dermátomos e miótomos. Os dermátomos têm uma distribuição que acompanha a coluna vertebral, determinando em que área que corresponde à sensibilidade de tal raiz. E os miótomos, em que você tem as raízes determinando a estimulação muscular, por exemplo, C5 de bíceps, de L5 de extensor longo do hálux, S1 de tríceps, em que você vai verificar a função muscular e, analisando essa função, a correspondência a nível da coluna, da raiz que foi agredida. A avaliação de força muscular vai de grau 0 até grau 5, em que você tem desde a ausência total do tônus até a presença total do tônus. Você tem a escala de Asia, que basicamente foi modificada por Frankel, em que você tem essa alteração toda graduada, desde normal até uma lesão completa da coluna. A biomecânica dessas fraturas pode ser em flexão, extensão, rotação, carga axial, tração e combinação. Então ela é bastante dinâmica do ponto de vista de fisiopatologia. E você tem distribuído a lesão em lesão primária, em que você tem basicamente a lesão determinada pelo trauma, em que essa fase aguda vai até 8 horas do trauma, e essa lesão primária determinando dano tecidual pelo trauma. A questão de você determinar por contusão, hemorragia, isquemia, lesão vascular, vai fazer com que você tenha a lesão secundária, que você tem, além da situação mediada por reações inflamatórias, hipotensão arterial, alteração de hemostase, que vão lesar ainda mais toda a situação da tua coluna. Resumindo então, o mecanismo ele pode ser de lesão primária e lesão secundária. E as lesões podem ser completas, em que você existiu uma lesão, uma transecção total da medula, ou até incompleta, em que uma área só da medula foi atingida. Você tem então as lesões determinando a lesão primária, em que você determina uma lesão vascular, que vai para trombose, hemorragia, edema, e essa isquemia determinando toda uma sequela em termos de morte neuronal dessa região acometida. Quadro clínico dessas lesões. Basicamente ela vai evoluir com perda dos movimentos, alterações da sensibilidade, calor, frio, dor, toque, espasmos musculares ou reflexos exagerados e alterações da função sexual, da sensibilidade ou até da fertilidade, pela questão específica de você ter distúrbios a nível de inervação. Dor e sensação de picadas, que seriam uma situação basicamente de hiperestesia, e dificuldade para respirar dependendo do nível da lesão, e perda do controle bexiga e intestino. Então, o quadro clínico, embora eventualmente o controle bexiga e intestino seja perdido, essas estruturas continuam funcionando normalmente. O que vai ser basicamente mais difícil vai ser a eliminação de urina e fezes. E com isso aumentando o risco de desenvolver infecções ou até formar calculose renal. O quadro clínico você tem alterações quando a lesão ocorre nessa questão específica da medula mais intensa, fraqueza, descoordenação, paralisia, dificuldades para respirar, até eventualmente alterações na posição de equilíbrio. O quadro clínico do choque medular. O que é o choque medular? Sensação transitória
de atividade neurológica abaixo da lesão, em que você vai ter anestesia, paralisia, vasodilatação paralítica, alterações icterianas e alterações sexuais. Importante definir clinicamente o que? Nível da lesão neurológica. Refere-se ao segmento mais caudal da medula que apresenta funções sensitivas e, eventualmente, motoras. Você tem, nessa situação de nível sensitivo, você vai ter a referência ao segmento mais caudal da medula que apresenta sensibilidade normal. A classificação pode ser um acometimento dos 4 membros, uma tetraplegia, ou uma alteração só dos membros inferiores, que seria a paraplegia. Então, a tetraplegia, tronco e 4 membros, paraplegia, parte do tronco e membros inferiores. As lesões de C4, C6 determinam lesão na coluna cervical, claro, determinam uma tetraplegia. A nível de T6, você tem as paraplegias. Choque neurogênico e choque medular. O que é choque neurogênico? São lesões das vias descendentes, determinando perda do tônus vasomotor e da inervação simpática do coração. Você tem essas lesões acima de T6 e você determina bradicardia. Não responsível à medicação cristalóide e você pode com isso determinar um risco de edema pulmonar. Como você tem 55% das lesões acima de coluna torácica, você tem que se preocupar com a questão do choque neurogênico. E o tratamento, você vai ter que repor a volemia, colocar vasopressores e, eventualmente, na bradicardia, associar atropina. Choque medular. O que acontece em diferença do outro choque? Você tem aí sim uma flacidez, perda do tônus e perda de reflexo abaixo da lesão. Você tem lesão cervical baixa ou torácica alta, podendo ocasionar até hipoventilação e paralisia do diafragma. Foi discutido até na aula a níveis superiores e inferiores de qual vértebra poderia eventualmente manter-se atividade de respiração. A incapacidade de perceber estímulos dolorosos pode mascarar lesões potencialmente graves. Por exemplo, você pode ter num politrauma abdômenes agudos, outros tipos de fratura a nível de pelve e que eventualmente acaba se determinando todo o cuidado para a questão do trauma raquimedular e não determinando o cuidado específico para outra situação como um abdômen agudo. Síndromes medulares. Acometimentos parciais da medula podem ser da medula central, em que você tem, principalmente na coluna cervical, comprometimento maior dos membros superiores do que os inferiores. Você pode ter, basicamente, com fratura ou com ou sem fratura ou luxação. A recuperação da força muscular, ela vai principalmente recuperar a parte específica dos membros inferiores, função vesical, e depois membros superiores. E ela tem um prognóstico favorável. As síndromes da medula anterior, aí o que acontece? Ocorre uma preservação da propriocepção e perda da função motora e sensibilidade dolorosa. E você tem, geralmente secundária ao infarto, seria a alteração secundária, a lesão secundária do trauma raquimedular. E tem um pior prognóstico. Da coluna posterior, você tem colunas dorsais com perda da sensibilidade vibratória e lesão de funções motoras sensitivas, estão as funções motores sensitivas normais. Você tem na síndrome de Brown-Séquard uma hemissecção da medula. Então ocorre uma perda da função motora e procedida do lado da lesão e perda da sensibilidade do lado oposto. Essa geralmente é por trauma penetrante, em que você tem a secção parcial de uma área, um hemisfério da coluna. Você tem um grau de recuperação parcial nesse tipo de lesão. Lesões da cauda equina. Na cauda equina, você tem aí sim uma paresia de membros inferiores, uma arreflexia, distúrbios de sensibilidade e incontinência vesical. Se acomete muito mais as inervações, basicamente, de sacrais. Avaliação inicial que nós temos sempre que ter cuidado. Ela é baseada no ATLS. Você tem que fazer todo o cuidado para a via aérea, ventilação, a circulação
e aí sim fazer a avaliação neurológica. Então, controle de danos. É necessário preservar a vida primeiro, para depois, eventualmente, fazer a avaliação neurológica e a exposição que existe da lesão. Importante definir o nível sensitivo da lesão, em que você tem a sensibilidade, por isso você dá ideia em si dos dermátomos, em que nível que está o trauma raquimedular. Critérios de imobilização. Você vai ter que sempre pensar em estabilizar a coluna cervical e deixar o paciente em maca dura, maca rígida. Então, o acidentado com suspeita de fratura da coluna deve ser imobilizado e transportado com cuidado, de forma que a coluna esteja em posição neutra, como em uma maca rígida, e uso dos coletes, dos colares cervicais. Avaliação inicial dos dermátomos. Você tem que pensar que a sensibilidade a nível de C4 corresponde a ombro, T4 mamilo, T10 umbigo, L1 raiz da coxa, L5 hálux, S1, S2 fossa poplítea. Os estudos de imagem começam com uma radiografia simples, que você tem na primeira imagem um perfil, na segunda um AP, e você tem na imagem à tua direita, acima, uma imagem transoral, em que você tem o processo odontoide visível na articulação com a primeira vértebra cervical. E não esquecer que se pode eventualmente precisar das radiografias oblíquas. A radiografia simples pode apresentar, como se diz na primeira imagem, uma fratura, como na segunda, uma fratura luxação, e como na terceira, uma fratura já do processo espinhoso. Essas imagens podem ser bastante acrescentadas em termos de dados com uma tomografia computadorizada, em que você vê a fratura muito mais visível na imagem. A primeira, que é uma fratura do processo espinhoso, uma fratura da segunda vértebra cervical, da primeira vértebra cervical, e uma fratura na última imagem da segunda vértebra com uma fratura da base do processo odontoide. Ressonância magnética para avaliar a parte da medula vertebral, em que uma luxação pode determinar a compressão até a transecção completa da medula. Tratamento clínico ou cirúrgico. O clínico, nós vamos começar com uma situação de imobilização e medicamentosa, e o cirúrgico, uma descompressão e uma fixação que se dá na sequência, se necessário. Então, você tem que atentar primeiro para o ATLS, restaurar vias aéreas, ventilação adequada, controle de hemorragia, e atenção para o choque medular ou neurogênico, em que você pode ter uma hipotensão, bradicardia e vasodilatação. E você tem que imobilizar antes de qualquer situação de mobilização, como até fazer a intubação do paciente. A prioridade do atendimento, basicamente, é para desobstruir vias aéreas, repor volume e estancamento de hemorragias. E a extensão final do dano medular é dado não só pelo mecanismo primário, mas pelo secundário, pela hipotensão, pela hipóxia e pela inflamação local. A hipotensão, como eu falei para vocês, vai dar os danos secundários pós-trauma raquimedular. E nessa situação nós podemos usar a metilprednisolona, em que em algumas situações até é um tratamento controverso, é questionado por autores, mas que sempre foi utilizada diferentemente do TCE como um tratamento para evitar a inflamação do local do trauma raquimedular. Então, a diferença do TCE para o trauma em termos de tratamento, trauma raquimedular, seria a utilização basicamente da metilprednisolona ou corticoides para desinflamar o local. A cirurgia descompressiva vai aliviar basicamente essa pressão mecânica e melhorar a parte da microcirculação, reduzindo isquemia e hipóxia. Você pode ter terapias neuroprotetoras visando reduzir injúria adicional, e as terapias neuroregenerativas, que estão iniciando agora com células-troncos, têm uma forte promessa de tratamento melhor para a TRM, tá? Tratamento cirúrgico você tem dividido basicamente naqueles pacientes em que você tem uma redução maior que 50% do canal e que você tem angulações com mais de 30 graus entre uma vértebra e a outra.
Os princípios gerais, então, são descompressão do sistema nervoso, medula e raízes, alinhamento da coluna vertebral e estabilização da coluna vertebral para permitir o apoio do paciente e até reduzir deformidades. E o início da reabilitação tem que ser o mais precoce possível, desde que estável a coluna. Na coluna cervical, você tem basicamente, com a necessidade da intubação, se pode fazer ela nasotraqueal, para evitar mobilizações da coluna. E a situação de você ter a fixação como um halo craniano, como essa da imagem aqui, vai se utilizar com 10% do peso corporal e sim, fazendo a radiografia de controle para verificar como é que está a distração do foco da fratura. Se a tração já não estiver sendo eficiente ou estiver piorando a avaliação neurológica, você tem aí sim uma complementação do estudo sendo indicado e, eventualmente, nesses casos, portadores de fraturas instáveis submetidos à estabilização cirúrgica da coluna. Essa situação pode ser mantida com um halo craniano, um halo gesso, nessa situação da coluna, em que você mantém a coluna do paciente estabilizada com uma tração contínua por halo craniano. Ou, eventualmente, uma fixação interna, em que você fixa as vértebras, reduzindo as mesmas e fazendo com que o canal medular volte a ter um diâmetro aceitável. Ou, eventualmente, se consiga, mesmo nos casos de lesão completa, a mobilização do paciente. Nesse caso em que você tem uma fratura de coluna cervical estabilizada e na imagem sequencial, uma coluna lombar estabilizada com métodos de osteossíntese. Complicações, você sempre divide em complicações precoces e tardias. As complicações precoces dependem do nível que foi feita, que teve inicial a lesão, o trauma raquimedular, e se eventualmente você tem nessa situação os choques neurogênicos e medulares, em que você pode ter insuficiência respiratória associada. As tardias, basicamente, são associadas com a perda de sensibilidade e movimento ajusante da lesão. As mais comuns são as escaras, em que você tem a distribuição pelo decúbito do paciente, que se eventualmente ficar muito tempo em decúbito dorsal, vai ter as escaras acometendo cabeça, ombros, cotovelo, região sacral principalmente e calcâneo. Se ficar em decúbito lateral, o quadril e a parte dos joelhos acometidas também. Esse é um caso que você tem associado pela lesão neurológica, além das infecções e escaras, espasticidade, bexiga neurogênica, dor crônica, rigidez articular e tromboses, todas decorrentes da lesão, o trauma raquimedular do paciente. As complicações tardias vão poder levar àqueles 10% de óbitos em que no primeiro ano acometem os traumas raquimedulares. Basicamente, o que nós vamos passar para vocês em termos de pesquisa online seriam esses itens, que seriam 6, de que qual é o trauma raquimedular mais alto compatível com a vida autônoma, qual é o nível que me permitiria ao lesado ser considerado sentador crônico, quais os músculos são considerados antigravitacionais nos membros inferiores, quais as vértebras são lesionadas no trauma do mergulho e na água rasa, colocaria também a lesão do enforcado aqui, e diferenciar parestesia de paresia, e diferenciar choque neurológico e choque medular. Se eu estou pedindo isso além das explicações da aula, é porque, com toda certeza, eu posso lembrá-las na avaliação. Para vocês terem, basicamente, uma situação de revisão de traumas raquimedulares, eu oriento esse trabalho que vai falar de uma maneira bastante atualizada. É um trabalho feito recente em que você tem uma revisão de traumatismos raquimedulares com atualizações terapêuticas. Perfeito? Eu tenho que agradecer a atenção de vocês e solicitar em que, mais uma vez, vai depender do estudo de vocês, essa avaliação, a própria
M1, que vai ser agora, essa avaliação de provas. Como vocês viram, o assunto é muito importante. E sendo importante, a gente pode eventualmente ter situações de questionamento mais sérias na prova. Então eu vou deixar esse estudo para vocês agora e agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Não percam, nós temos outros assuntos que vão ser colocados na sequência. Até lá!